Dona Clara, aos 70 e poucos anos, era a personificação da dignidade e da autonomia. Seus cabelos brancos, sempre impecavelmente arrumados, emolduravam um rosto marcado por rugas que contavam histórias de uma vida plena. Viúva há 5 anos, seus filhos, já adultos e com suas próprias famílias, haviam partido para outras cidades, deixando-a com a decisão de como viveria dali em diante. Orgulhosa e com uma independência ferrenha, Clara optou por morar sozinha. Afinal, por que não? Sempre fora capaz de cuidar de si mesma. Seu novo apartamento, escolhido a dedo, era um refúgio de luz e espaço. No início, representava a liberdade, a oportunidade de ditar o próprio ritmo, de desfrutar da solidão escolhida sem interrupções indesejadas. Entretanto, com o passar dos meses, o que antes era liberdade começou a se transformar em um espaço grande demais. E o silêncio, antes bem-vindo, tornava-se opressor. Dona Clara tentava manter sua rotina com a mesma disciplina de sempre. As aulas de hidroginástica 3 vezes por semana, o clube de leitura às quintas-feiras e as idas ao supermercado. Mas a memória, antes afiada como uma navalha, agora apresentava pequenos lapsos. Onde eu deixei meus óculos? Será que já tomei meu remédio da tarde? Perguntas banais que, somadas, começavam a corroer sua confiança. A dificuldade em realizar tarefas simples, como trocar uma lâmpada ou alcançar um pote no alto do armário, tornava-se cada vez mais evidente, forçando-a a admitir, a contragosto, suas limitações físicas. Os filhos, embora distantes, percebiam a mudança no tom de voz da mãe, nas pausas mais longas durante as conversas telefônicas. As ligações tornaram-se mais frequentes, as visitas, embora esporádicas, mais atentas. "Está tudo bem, minha filha. Não se preocupe", repetia Clara, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Ela insistia em sua autonomia, recusando qualquer sugestão de ajuda profissional ou mesmo a ideia de morar com um deles. Seu orgulho era uma muralha intransponível. Certa tarde, ao tentar alcançar um livro na prateleira mais alta da estante, Dona Clara perdeu o equilíbrio. Uma queda leve, mas o suficiente para sentir uma pontada aguda no pulso e um susto que a deixou ofegante. Por alguns minutos, permaneceu sentada no chão, o coração disparado, a dignidade ferida. Conseguiu levantar-se, massageou o pulso e, com uma determinação teimosa, decidiu que ninguém precisava saber. Seria mais uma prova de sua incapacidade, e isso ela não podia permitir. O pequeno acidente doméstico, escondido da família, era o primeiro sinal de uma vulnerabilidade que ela se recusava a reconhecer. O conflito interno crescia, uma batalha silenciosa, entre a necessidade de manter a independência que tanto prezava e o medo crescente da solidão e da incapacidade. As noites eram as piores. O apartamento, antes um porto seguro, agora parecia amplificar cada rangido, cada sussurro do vento. Deitada em sua cama, Dona Clara ouvia o próprio coração batendo forte, um ritmo que parecia ecoar o vazio ao seu redor. Uma noite, enquanto dormia profundamente, exausta pelas preocupações não ditas, uma sombra esguia e indistinta surgiu na janela do seu quarto. Por um breve momento, ela pairou ali, observando a figura adormecida, como um predador à espreita. A luz bruxuleante da lua mal conseguia penetrar a cortina, mas o contorno escuro era inegável para quem estivesse acordado. A sombra permaneceu por alguns segundos, uma presença silenciosa e ameaçadora, antes de desaparecer tão misteriosamente quanto surgiu, deixando para trás apenas a escuridão e o pressentimento de que algo muito mais sinistro estava para começar na vida de Dona Clara. Dona Clara acordou na manhã seguinte com um leve arrepio, mas rapidamente o atribuiu ao frio da madrugada ou a um sonho ruim. A imagem da sombra na janela, se é que existiu, foi descartada como fruto de sua imaginação fértil
ou pior, um sinal da idade avançada que tanto se esforçava para desafiar. Ela se levantou, preparou seu café e tentou retomar a rotina com a mesma obstinação de sempre, varrendo para debaixo do tapete qualquer resquício de medo. Entretanto, as pequenas fissuras em sua armadura de independência começavam a aparecer. Havia o Sr. Antunes, o vizinho do andar de baixo, que sempre se oferecia para ajudá-la com as sacolas do supermercado ou para consertar pequenos vazamentos. Sua atitude era ambígua. Por um lado, parecia genuinamente prestativo. Por outro, seus olhos demoravam-se mais que o necessário nas joias que Clara usava ou nos detalhes da decoração de seu apartamento. Ela o via como um bom samaritano, um porto seguro em meio à solidão, mas uma pontada de desconforto, um pressentimento quase imperceptível, a acompanhava sempre que ele estava por perto. Enquanto isso, Dona Clara continuava a ignorar as 6 coisas que um idoso não deveria fazer ao morar sozinho. Deixava a porta da varanda aberta para arejar, mesmo quando saía de casa por breves instantes. O medicamento para a pressão, antes tomado com rigor militar, agora era esquecido em dias alternados ou ingerido sem a atenção devida, misturado a outros comprimidos em um copo d'água. Pequenos descuidos que, para ela, eram insignificantes, mas que lentamente minavam sua segurança. Começaram a ocorrer pequenas desorganizações em casa. Um par de brincos de pérolas que ela guardava com carinho na penteadeira desapareceu. Uma caneta de prata, presente de seu falecido marido, não estava no lugar de sempre. Dona Clara vasculhava cada canto, mas os objetos pareciam ter evaporado. Deve ser a idade, a memória falhando de novo, murmurava para si mesma, sentindo uma pontada de frustração. Ela se recusava a acreditar que alguém pudesse ter entrado em sua casa. As ligações dos filhos se intensificaram. Mãe, a senhora está bem mesmo? Andei notando sua voz um pouco diferente, dizia a filha mais velha, com um tom de preocupação que Clara interpretava como desconfiança. Ela se sentia incompreendida, como se a família estivesse questionando sua sanidade. Seu orgulho, já ferido pelos pequenos lapsos de memória, tornava-a ainda mais defensiva. Um dia, ao tentar limpar uma janela alta, Dona Clara perdeu o equilíbrio e caiu. Desta vez, a queda foi mais séria. Uma dor aguda irrompeu em seu tornozelo, e ela sentiu um estalo. Permaneceu no chão por vários minutos, a dor lancinante e o pânico se misturando. Conseguiu rastejar até o telefone, mas hesitou antes de discar. Seus filhos a forçariam a ir para um lar de idosos, ela tinha certeza. Com um esforço sobre-humano, levantou-se, apoiando-se nos móveis, e sentou-se no sofá. O tornozelo inchava rapidamente, mas ela o escondeu com uma manta, decidida a não alarmar ninguém. É só uma torção, convenceu-se, mesmo sabendo que era muito mais grave. A desconfiança, antes um murmúrio distante, começou a se materializar. Dona Clara sentia que estava sendo observada. Os ruídos noturnos pareciam mais intencionais, os passos no corredor vizinho, mais frequentes. Ela se pegava olhando pela janela, tentando identificar quem passava na rua, ou espiando pelo olho mágico antes de abrir a porta. A ilusão de segurança estava se desfazendo, substituída por uma crescente sensação de vulnerabilidade. Uma noite fria e chuvosa, o telefone tocou. Dona Clara atendeu, esperando a voz de um dos filhos. Em vez disso, ouviu um chiado, seguido por uma voz distorcida, quase robótica, que sussurrou. Cuidado, Dona Clara. Os perigos da casa não são apenas os que você vê. Eles moram onde você menos espera. A linha ficou muda. O coração de Dona Clara disparou. O medo gelado que ela tentara reprimir por tanto tempo, finalmente a abraçou com força. Quem era? O que queria? A solidão do apartamento nunca pareceu tão esmagadora. Dona Clara tentou ignorar a ligação misteriosa,
mas o eco da voz distorcida se recusava a desaparecer de sua mente. Cada ruído no apartamento, cada sombra projetada pelas luzes da rua, transformava-se em um gatilho para o medo que agora a consumia. A sensação de estar sendo observada intensificou-se, a ponto de ela se sentir permanentemente vulnerável. Decidiu, então, instalar câmeras de segurança simples, dessas compradas online, em pontos estratégicos da sala e do corredor. Uma fita adesiva disfarçava os fios, e a pequena luz vermelha da lente era a única coisa que lhe trazia um pingo de conforto. O vizinho do apartamento ao lado, o Sr. Almeida, um homem de meia-idade com um sorriso fácil e olhos que pareciam vasculhar tudo ao redor, havia se tornado uma figura constante em sua vida. Oferecia ajuda para carregar as compras, consertava pequenos vazamentos e sempre tinha uma palavra de conforto. Dona Clara, em sua solidão, havia se apegado a essa aparente gentileza. No entanto, o tom de seu sorriso parecia ter se alterado. Ele começou a fazer comentários sutis sobre a idade dela, sobre como as pessoas mais velhas precisam de mais cuidado e como é perigoso morar sozinho. Sabe, Dona Clara, às vezes a gente pensa que dá conta, mas a vida prega peças, ele disse um dia, enquanto a ajudava com um pacote pesado. Essa casa é grande demais para uma senhora como a senhora. Um lar, com gente por perto, seria mais seguro, não acha? As palavras, aparentemente inofensivas, plantavam uma semente de dúvida e, mais importante, de desconfiança em Dona Clara. Ela começou a perceber que os olhos do Sr. Almeida não eram apenas gentis, eram também avaliativos, como se ele estivesse calculando algo. A paranoia de Dona Clara crescia a cada dia. Ela via ameaças em todos os lugares. O carteiro que demorava um pouco mais na porta, a criança do andar de cima que corria ruidosamente, até mesmo a faxineira que vinha uma vez por semana. Todos pareciam ter um motivo oculto, um olhar que a julgava ou que buscava algo em sua casa. As câmeras, que deveriam trazer paz, agora apenas a mantinham em um estado constante de alerta. Ela passava horas revisando as gravações, procurando por algo, qualquer coisa, que confirmasse seus medos. O conflito com os filhos atingiu um novo patamar. Depois da queda e do tornozelo inchado que ela finalmente não conseguiu mais esconder, eles insistiram que ela considerasse um lar de idosos. Mãe, não podemos mais viver com essa preocupação. A senhora está se colocando em risco, disse o filho, a voz carregada de frustração. Dona Clara sentiu-se encurralada. Vocês querem se livrar de mim. Eu não sou um fardo. Eu sou capaz de cuidar de mim mesma, bradou ela, a voz embargada pela raiva e pelo medo de perder sua independência. A traição se concretizou de uma forma sutil e cruel. Em uma noite fria de inverno, o aquecimento central do apartamento parou de funcionar. Dona Clara, acostumada ao conforto do calor, tremia sob as cobertas. Ligou para o síndico, que enviou um técnico. A descoberta foi estarrecedora. O sistema havia sido adulterado, um pequeno fio cortado de forma precisa para parecer um acidente. O técnico mencionou que era um trabalho muito específico, quase profissional. No dia seguinte, Dona Clara revisou as gravações de suas câmeras. Em uma das imagens, viu o Sr. Almeida, com seu sorriso prestativo, entrando em seu apartamento com a desculpa de verificar uma tomada. Ele estava sozinho na sala por alguns minutos, perto do painel do aquecimento. Seus olhos, antes cheios de uma falsa gentileza, agora pareciam vazios, calculistas. A câmera capturou o momento em que ele, com um movimento rápido, mexeu em algo e depois sorriu para a lente, como se soubesse que estava sendo filmado, mas não se importasse. Dona Clara sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o frio do apartamento. Não era a idade, nem a memória. Era o Sr. Almeida. A voz distorcida da ligação, os objetos desaparecidos,
as sugestões sobre o lar de idosos. Tudo se encaixava. Ele não era um vizinho prestativo, era um predador. A independência de Dona Clara não estava apenas em risco, estava sob ataque direto. A evidência em suas mãos era irrefutável. Mas o que faria com ela? Seu coração batia forte, não apenas de medo, mas de uma fúria crescente. Dona Clara, sentada em sua poltrona, o tablet com a gravação do Sr. Almeida em suas mãos, sentia uma mistura de choque e uma fúria gelada. A imagem do sorriso calculista dele, depois de sabotar seu aquecimento, gravou-se em sua mente. Não era mais sobre sua memória ou sua idade. Era sobre uma traição vil, um ataque direto à sua dignidade e ao seu lar. O medo, que a vinha paralisando, deu lugar a uma determinação férrea. Ela não seria uma vítima. Seu orgulho, aquele mesmo orgulho que a fizera insistir em sua autonomia, agora se transformava em uma armadura, impulsionando-a a lutar. A ideia de se vingar, de fazer o Sr. Almeida pagar por sua audácia, era tentadora. Mas uma parte dela, a parte que valorizava a justiça e a decência, sabia que era preciso agir com inteligência. Ela precisava de provas irrefutáveis, e precisava de um aliado. Seus olhos percorreram a lista de contatos no telefone, parando no nome de Pedro, seu neto mais novo. Pedro, o único que sempre a ouvira sem julgamento, o que tinha um olhar curioso e um conhecimento surpreendente sobre tecnologia. Ele havia se afastado um pouco após a morte de seu marido, sentindo que o luto da avó era um fardo pesado demais. Mas Dona Clara sabia que ele ainda se importava. Com um suspiro profundo, ela discou. A voz de Pedro, inicialmente surpresa, suavizou-se ao ouvir o tom urgente da avó. Dona Clara, em poucas palavras, mas com uma convicção inabalável, contou-lhe sobre o Sr. Almeida, as suspeitas, as 6 coisas que ela havia ignorado e que agora se tornavam pistas inversas. Pedro, um jovem perspicaz, ouviu atentamente. A princípio, cético, mas ao ouvir os detalhes da sabotagem do aquecimento e a gravação do vizinho, sua incredulidade deu lugar a uma preocupação genuína e, finalmente, a um desejo de proteger sua avó. Ele prometeu vir na manhã seguinte. A chegada de Pedro trouxe uma lufada de ar fresco para o apartamento de Dona Clara. Juntos, avó e neto formaram uma equipe improvável. Dona Clara, com sua sagacidade e experiência de vida, e Pedro, com sua habilidade tecnológica e mente afiada. Eles começaram a vasculhar. As 6 coisas que idosos não devem fazer tornaram-se seu roteiro. A porta destrancada, que antes era uma negligência, agora era um lembrete de quão fácil era para o Sr. Almeida entrar. As câmeras, antes motivo de paranoia, agora eram suas aliadas silenciosas. Pedro revisava as gravações com uma atenção meticulosa, buscando padrões, momentos em que o Sr. Almeida parecia estar apenas visitando, mas, na verdade, estava observando ou agindo. Dona Clara, por sua vez, revirava o apartamento em busca de qualquer objeto fora do lugar, qualquer indício dos pequenos furtos que a faziam duvidar de sua memória. Eles encontraram um pequeno dispositivo de escuta escondido atrás de um quadro na sala, um artefato minúsculo que só a atenção aguçada de Pedro pôde identificar. A descoberta gelou o sangue de Dona Clara. Ele não apenas a observava, ele a ouvia. A tensão aumentava a cada dia. O Sr. Almeida, percebendo a mudança na postura de Dona Clara, intensificou suas ações para intimidá-la. Pequenos bilhetes anônimos apareciam sob sua porta, sugerindo que ela estava ficando louca. Ligava para ela com números restritos, apenas para desligar quando ela atendia. Certa noite, o disjuntor de seu apartamento foi desligado, mergulhando-a na escuridão por alguns minutos agonizantes, antes que Pedro, que estava na casa, pudesse restaurar a energia. O dilema moral pesava sobre Dona Clara.
A fúria por saber-se espionada e manipulada a impulsionava a querer confrontá-lo sozinha, fazê-lo sofrer como ela estava sofrendo. Eu quero ir lá e gritar na cara dele, Pedro, que ele pague por isso, ela exclamou, os olhos marejados de raiva. Mas Pedro, com calma, a convenceu. Vovó, a justiça tem que ser feita de forma legal. Se a senhora o confrontar, ele vai negar tudo. E não teremos a prova que precisamos. Precisamos de algo irrefutável, algo que não possa ser negado. Eles continuaram a coletar evidências pacientemente, metodicamente. Pedro descobriu que o Sr. Almeida tinha um histórico de pequenos golpes em idosos em outros condomínios, um padrão de comportamento que a polícia parecia ter ignorado. Finalmente, em uma tarde chuvosa, enquanto o Sr. Almeida estava fora, eles encontraram a prova irrefutável. Escondido em um fundo falso de uma gaveta no apartamento dele estava um diário. Não um diário comum, mas um registro detalhado de todas as suas ações contra Dona Clara. Os dias em que ele a espionou, as datas em que desligou o aquecimento, as anotações sobre como manipular os filhos dela. Nele, havia até mesmo a menção a um plano para forçá-la a vender o apartamento e fugir com o dinheiro. Enquanto Pedro fotografava cada página com o celular, um barulho na porta do apartamento do vizinho os fez congelar. A chave girava na fechadura. O Sr. Almeida havia voltado. Eles tinham a prova, mas agora estavam em uma corrida desesperada contra o tempo. O som da porta se abrindo ecoou pelo corredor e a voz seca do Sr. Almeida pôde ser ouvida. "Mas o que temos aqui?" Ele sibilou, seus olhos fixos em Dona Clara e Pedro. A perseguição havia começado. A adrenalina disparou nas veias de Dona Clara, um misto de pavor e uma coragem há muito adormecida. Pedro, com reflexos rápidos, empurrou Dona Clara para trás, fechando a porta do apartamento do Sr. Almeida com um estrondo, travando-a por dentro. O vizinho, pego de surpresa, começou a esmurrar a porta, sua voz agora carregada de fúria descontrolada. "Vocês não vão a lugar nenhum! Eu vi o que vocês pegaram! Devolvam!" A perseguição se iniciou ali mesmo, no corredor estreito. Pedro e Dona Clara correram para o apartamento dela, o coração de Dona Clara batendo descompassado. Assim que entraram, Pedro trancou a porta, mas sabia que isso não deteria o Sr. Almeida por muito tempo. O apartamento, antes um refúgio, transformou-se em um labirinto de estratégias. Dona Clara, com sua mente aguçada pela crise, começou a traçar um plano. "Pedro, à mesa da sala. Empurre-a contra a porta e o vaso de plantas. Use-o para bloquear a maçaneta." Enquanto Pedro movia os móveis com força, os golpes na porta de Dona Clara ficaram mais violentos. O Sr. Almeida gritava ameaças, sua voz distorcida pela raiva e pelo desespero de ser desmascarado. Dona Clara, entretanto, não estava paralisada pelo medo. Seus olhos percorriam o ambiente, buscando algo que pudesse ser usado. Ela se lembrou das 6 coisas que idosos não devem fazer. E, ironicamente, algumas delas agora se tornavam ferramentas de defesa. O tapete escorregadio que ela sempre se esquecia de fixar, agora uma armadilha potencial. O balde de água que ela usava para regar as plantas, agora uma distração. "Pedro, o tapete. Puxe-o para o meio do corredor", instruiu Dona Clara, sua voz surpreendentemente firme. "E o balde de água? Deixe-o perto da porta. Quando ele entrar, jogue a água." O plano era arriscado, mas a inteligência de Dona Clara brilhava sob pressão. Ela não era mais a idosa frágil que se deixava manipular. Ela era uma estrategista, impulsionada pela injustiça e pela necessidade de proteger a si mesma e a Pedro. O som da fechadura cedendo foi ensurdecedor. O Sr. Almeida arrombou a porta, sua figura corpulenta preenchendo a entrada. Ele cambaleou para frente, pisando no tapete solto que Dona Clara havia preparado. No mesmo instante,
Pedro jogou o balde de água em seu rosto, cegando-o momentaneamente. O Sr. Almeida escorregou, perdendo o equilíbrio e caindo de costas com um baque seco. Nesse exato momento, como se o universo conspirasse a favor deles, o som de vozes preocupadas ecoou pelo corredor. "Mãe! O que está acontecendo aqui?" Eram os filhos de Dona Clara, que haviam decidido fazer uma visita surpresa, preocupados com o silêncio dela ao telefone. Eles testemunharam a cena. O Sr. Almeida caído, molhado e furioso, e Dona Clara e Pedro, exaustos, mas vitoriosos no meio da sala. A confrontação foi inevitável. Os filhos, chocados, exigiram explicações. Pedro, ainda ofegante, mostrou as fotos do diário no celular. As evidências eram irrefutáveis. O Sr. Almeida, encurralado, tentou argumentar, a ganância e o ressentimento transbordando em suas palavras. Ele confessou seu plano, sua frustração com idosos teimosos e seu desejo de lucro fácil. A intervenção da polícia, alertada por um vizinho que ouviu a confusão, foi rápida. Os filhos de Dona Clara, finalmente acreditando na mãe, deram seus depoimentos. Dona Clara, apesar do medo persistente, sentiu um alívio imenso. A satisfação de ter provado sua sanidade e força, de ter lutado por sua autonomia, era palpável. Enquanto o Sr. Almeida era algemado e levado, ele lançou um último olhar ameaçador para Dona Clara, um olhar que parecia dizer que aquela batalha, embora vencida, não seria a última. O episódio deixaria cicatrizes, mas também a tornaria mais forte. A cela da delegacia ecoava com as justificativas patéticas do Sr. Almeida, suas palavras se perdendo no vazio da justiça. As acusações formalizadas, o processo legal se desenrolava e o capítulo sombrio de sua manipulação finalmente se encerrava. Dona Clara, sentada em sua sala, agora silenciosa e arrumada, sentia o peso da tensão se esvair. Seus filhos, com os olhos marejados, a abraçaram. "Mãe, nos perdoe", disse Ana, com a voz embargada. "Fomos cegos, ignoramos seus sinais. Deveríamos ter acreditado em você." Carlos, o outro filho, concordou, segurando a mão enrugada da mãe. "Nossa preocupação nos cegou. Pensamos que estávamos protegendo-a, quando na verdade estávamos duvidando de sua força." Dona Clara, por sua vez, sentiu uma onda de emoções. A mágoa ainda estava lá, mas a honestidade em seus olhos era mais forte. "Eu entendo. É difícil para vocês verem a mãe de vocês envelhecer. Mas a independência é algo que eu prezo. E agora, mais do que nunca, vocês precisam confiar em mim." A reconciliação familiar era um bálsamo para sua alma. Os filhos prometeram um apoio mais próximo, mais atento, mas também respeitoso. Dona Clara aceitou, mas estabeleceu limites claros. "Não quero que me tratem como uma criança. Quero a companhia de vocês, a ajuda quando eu pedir, mas a minha casa, as minhas decisões, continuam sendo minhas." Aquele incidente, embora traumático, havia reforçado a sua necessidade de autonomia e a sua capacidade de defendê-la. A redenção de Dona Clara não era apenas uma questão de provar sua sanidade, mas de transformar a vulnerabilidade em força. Ela revisou cada um dos itens das 6 coisas que idosos não devem fazer e os transformou em um guia de segurança pessoal. A porta, antes destrancada em momentos de distração, agora tinha um sistema de tranca reforçado e uma câmera de segurança de alta definição conectada ao celular dos filhos. Os medicamentos eram organizados em um porta-comprimidos digital que emitia alertas sonoros. O tapete escorregadio foi substituído por um antiderrapante. Ela até instalou sensores de queda discretos no banheiro e no quarto, uma concessão à preocupação dos filhos, que ela, finalmente, aceitou como uma medida de segurança inteligente e não como um sinal de fraqueza. Sua história rapidamente se espalhou, e Dona Clara, antes reclusa, encontrou um novo propósito.
Ela começou a participar de grupos de apoio para idosos, compartilhando sua experiência com uma paixão contagiante. As 6 coisas que não devem ser feitas se tornaram um mantra para seus ouvintes, não como proibições, mas como lembretes de precaução e empoderamento. Ela falava sobre a importância de manter a mente ativa, de socializar, de confiar nos instintos, de não ter medo de pedir ajuda, mas também de estabelecer limites. A idade não é uma sentença, ela costumava dizer, com um brilho nos olhos. É uma fase da vida que exige sabedoria, atenção e, acima de tudo, respeito próprio. Não permitam que ninguém diminua a sua capacidade ou a sua dignidade. Sua casa, antes um palco de intrigas e medo, transformou-se em um refúgio de paz e segurança. As visitas dos filhos se tornaram mais frequentes e alegres, repletas de conversas genuínas e risadas. Pedro, o neto, tornou-se seu confidente e parceiro em novas aventuras, desde aulas de informática até caminhadas no parque. Dona Clara, mais forte e com a família unida, desfrutava de sua independência com uma segurança renovada e uma paz de espírito que nunca imaginou ser possível. Ela havia provado a si mesma e a todos ao seu redor que envelhecer com dignidade e autonomia não era apenas um desejo, mas uma realidade que ela, com sua resiliência inabalável, havia conquistado. A vida, afinal, era uma jornada contínua de aprendizado e superação, e Dona Clara estava pronta para cada novo capítulo, com a certeza de que nunca mais estaria sozinha.